Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. O Santos foi até o Rio de Janeiro e saiu derrotado para o Fluminense 1-0, gol 50 minutos do segundo tempo, marcado pelo lateral Samuel Xavier. E a pergunta que fica, eu estava até agora esperando a coletiva do Caixinha, se ele ia dar coletiva, se ele não ia, se o Marcelo Teixeira faria algum pronunciamento, mas o que eu temia aconteceu. O Caixinha deu a coletiva normalmente e pelas informações do Felipe Camargo, que estava lá no estádio do Maracanã, o Pedro Caixinha será mantido, pelo menos até o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. A meu ver, um grande erro, né? O Pedro Caixinha já deu mostras aí que o time não evolui, né, ao comando dele. Hoje foi um desastre, uma tragédia anunciada desde a escalação, passando pelo primeiro tempo tenebroso que o Santos fez, passou 90 minutos sem atacar, sem um lance de perigo contra o gol do Fábio, e para premiar, né, essa atuação desastrosa, ainda teve esse golzinho no final, que contou com um pouco de sorte ali pro lado do Fluminense, mas se a gente for analisar o que foi o jogo, o resultado não poderia ser diferente que não fosse a vitória do time do Rio de Janeiro. O Fluminense, apesar de não fazer uma grande partida, teve muito mais volume de jogo, jogou muito mais no campo do Santos, e o Santos a gente ficou sem entender qual que era a estratégia adotada pelo Caixinha, se ele queria recuar suas linhas e jogar no contra-ataque, se ele queria às vezes marcar na saída de bola. O fato é que nada do que o Santos fez no jogo deu certo. No segundo tempo, o Santos ainda teve um pouco de refresco, porque com a entrada do Neymar e do Soteldo, o time do Fluminense deu uma segurada. Ficou um pouco ali com medo do Santos, e isso deu um refresco para a defesa. Mas ofensivamente, o Santos não conseguiu apresentar absolutamente nada. E eu não sei o que o Marcelo Teixeira espera. Não sei se foi ele que deu uma declaração ou alguém da diretoria que não mandou ele embora depois do jogo contra o Bahia porque notou que o time teve uma evolução. Eu, sinceramente, não vi evolução nenhuma lá contra o Bahia, muito menos hoje. O time lá contra o Bahia jogou na base do abafa para tentar virar a partida, conseguiu virar e depois tomou um gol de empate. E hoje ficou a semana inteira treinando, escalou o time com o Léo Godoy, com o Tassiano, uma estratégia, o Roleiser sendo deslocado para o meio de campo, ou seja, ele fez uma série de alterações, o time só piorou. E, sinceramente, eu não sei o que o Marcelo Teixeira realmente espera do trabalho do Caixinha, porque ele blindou muito, até se falou isso lá no pós-jogo do Diário do Peixe, que no ano passado ele blindou muito o Fábio Carille, mas a gente estava vivendo uma realidade de Série B, né, com adversários horríveis. É muito diferente agora de uma Série A. O trabalho do Caixinha já foi ruim no Campeonato Paulista, um nível muito mais baixo. O time um jogo ou outro, talvez contra o São Paulo, naquela virada de 3-1 na Vila Belmiro, o Santos já jogou muito mal, se classificou ali vencendo 3 partidas contra adversários que brigavam para não cair, e depois fez um jogo ruim contra o Corinthians na semifinal. Venceu o Red Bull nas quartas e fez um jogo ruim contra o Corinthians na semifinal. Estreou contra o Vasco, um jogo horrível, tão ruim quanto esse de hoje. Jogou mal também contra o Bahia. E, sinceramente, eu acho que o Marcelo Teixeira precisa ganhar tempo e fazer uma mudança no comando o mais urgente possível. Tem treinadores aí desempregados à disposição. Eu estaria de imediato 2 aí, que é o Dorival e o Sampaoli. Então, eu acho que não há motivos para manter o Caixinha, e já deu para perceber que com ele no comando o time não vai evoluir, e já estamos com 3 rodadas, o time somou apenas 1 ponto, e o Campeonato Brasileiro não dá para ficar esperando muito, né? Cada rodada é muito importante e a gente precisa somar pontos, porque diferentemente dos elencos de anos anteriores, hoje o Santos tem boas opções, então não há justificativa pro time atuar de forma tão ruim como tem atuado. O time tem opções, então
o treinador tem a obrigação de fazer o time jogar minimamente bem de uma forma coletiva, ter um padrão de jogo. E porque eu acho que o Santos briga ali até por uma vaga na Libertadores em termos de qualidade de elenco. Eu acho que o Santos tem time para brigar na parte de cima da tabela e não ficar sofrendo como sofreu nesses 3 primeiros jogos. Beleza? Amanhã ainda tem para completar aniversário do Santos, né? Tem todo aquele evento, né, de hasteamento da bandeira lá no Monte Serra. Provavelmente o Marcelo Teixeira vai dar alguma entrevista e aí a gente vai saber o que ele pensa aí pro futuro do Santos nesse campeonato. Beleza? Encerrando o vídeo aí, pedindo para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, mandem um like de vocês, mandem um comentário de vocês, deem um like no vídeo, né, para que a gente debata aí e vocês dêem a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Caixinha deve ficar? Caixinha deve sair? Quem deve chegar? Enfim, da forma que tá, realmente tá difícil. Valeu, um grande abraço a todos e reage, Santos!